E aí? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo da cibersegurança. E não é sobre aquelas cenas de filme com códigos caindo na tela e gente digitando sem parar. A ideia aqui é separar o que é ficção da realidade para a gente entender as ameaças digitais de verdade e, o mais importante, como se proteger delas. Para a gente começar, vamos pensar um pouco nessa frase. Ela é muito poderosa. Hoje em dia, com tanto serviço de graça na internet, os nossos dados pessoais viraram a verdadeira moeda de troca. Entender isso é o primeiríssimo passo para ter uma vida digital mais segura. Nossas informações são valiosas e tem muita gente querendo colocar as mãos nelas. Ok, vamos entrar nesse assunto. Quando a gente ouve a palavra hacker, a imagem que vem na cabeça geralmente é bem negativa, né? Culpa, em grande parte, de filmes e séries. Só que a realidade é bem mais complexa. O termo em si não quer dizer necessariamente criminoso. Então, aqui está o ponto principal. Qual a diferença entre um hacker e um cracker? É tudo uma questão de intenção. Pensa assim, um hacker tem um conhecimento técnico muito profundo e usa isso para inovar, para resolver problemas. Já o cracker pega essas mesmas habilidades e usa para o mal, para roubar dados, para cometer crimes. A diferença está na ética por trás do que se faz. E isso nos leva direto para os mocinhos dessa história. Os hackers white hat, ou hackers éticos. Sabe o que eles fazem? Empresas e até governos pagam para eles tentarem invadir seus próprios sistemas. Parece loucura, né? Mas a lógica é encontrar as falhas de segurança antes que os bandidos encontrem. Eles são uma parte fundamental da defesa. Do outro lado da moeda, claro, temos os hackers black hat. Esses sim são os vilões, os crackers que a gente falou. Eles invadem sistemas sem permissão nenhuma, seja por dinheiro, por política ou só para causar o caos mesmo. Sabe aquele famoso ataque WannaCry que sequestrou dados de computadores no mundo todo? Obra deles. Mas a coisa fica ainda mais interessante porque existe uma zona cinzenta, os hackers grey hat. Eles não são nem totalmente bons, nem totalmente maus. Um caso famoso foi o de um pesquisador que invadiu a página do Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, só para mostrar para a empresa que existia uma falha grave, que ele tinha avisado e ninguém deu bola. A intenção não era ruim, mas o método, bom, foi ilegal. Entender essas diferenças é super importante. Porque hoje o cibercrime não é mais coisa de um cara sozinho no porão de casa. Não mesmo. Virou uma indústria que movimenta bilhões, organizada quase como uma empresa multinacional. E olha só como o modelo de negócio é sofisticado. Esses grupos criminosos têm chefes, gerentes, funcionários especializados e um mercado que não para de crescer. A coisa chegou num ponto tão profissional que hoje em dia dá para alugar um ataque de ransomware como se fosse um serviço de assinatura. Isso é o que chamam de Ransomware as a Service. Bizarro, né? E quais são os produtos que essa indústria vende? Bom, tem de tudo. O ransomware, que é basicamente um sequestro digital dos seus arquivos. O phishing, que é a famosa pescaria de senhas e dados com e-mails e sites falsos. Os worms, que se espalham sozinhos de computador em computador. Os spywares, que fica escondido espionando tudo que a pessoa faz. E os trojans, os cavalos de Troia, que se fingem de programa bonzinho para abrir uma porta dos fundos no seu sistema. Mas calma, não é só notícia ruim. Para cada ameaça que surge, uma defesa é criada. Agora a gente vai conhecer a galera que está do outro lado, na linha de frente, combatendo essa criminalidade toda. A principal arma desses defensores é justamente o hacking ético. É a ideia de usar as mesmas ferramentas e a mesma mentalidade dos criminosos, só que com permissão e com o objetivo de construir muralhas mais fortes. É literalmente pensar como um ladrão para poder proteger a casa. Nas grandes empresas, essa defesa geralmente é dividida em dois times. O primeiro é o Red Team, o time vermelho. A missão deles é bem direta: atacar. Eles simulam ataques super realistas contra a própria empresa para ver se as defesas aguentam o tranco e para achar os pontos fracos. E quem é que se defende dos ataques do Red Team? Aí entra o Blue Team, o time azul. Eles são os guardiões, os defensores. O trabalho deles é monitorar a rede o tempo todo, detectar qualquer tentativa de ataque, seja do Red Team ou de um invasor de verdade, e responder o mais rápido possível para neutralizar o perigo. É um eterno jogo de gato e rato. Ok, a gente falou dos profissionais, das equipes, mas a real é que a cibersegurança começa em casa. Começa com cada um de nós. A primeira e talvez a mais importante linha de defesa é a pessoal. E por que isso é tão crucial? É só olhar para os nossos celulares. O sistema Android, por exemplo, domina 98% do mercado.
segundo dados de tráfego. Isso significa que os smartphones viraram o alvo número 1 dos criminosos. Proteger o celular deixou de ser uma opção, virou uma necessidade básica. Certo, então, como se proteger? Com 4 hábitos que são simples, mas que fazem uma diferença gigantesca. Primeiro, senhas fortes e, pelo amor de Deus, uma senha diferente para cada site. Segundo, ativar a autenticação de 2 fatores em tudo que der. Terceiro, manter o celular e os aplicativos sempre atualizados. E quarto, a regra de ouro: desconfiar. Pensar 1000 vezes antes de clicar num link ou baixar um anexo estranho. E não dá para subestimar o poder desses hábitos, viu? Uma pesquisa da Cyber News mostrou uma coisa preocupante. A maioria dos vazamentos de dados não acontece por causa de ataques super tecnológicos. Acontece por erros básicos nossos, como usar senha fraca ou cair em golpe de phishing. A responsabilidade, claro, não é só da gente. No Brasil, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Ela obriga as empresas a protegerem as nossas informações. Se não cumprirem, a multa pode ser pesadíssima, chegando a 50 milhões de reais. Isso mostra o nível de seriedade do assunto. E pra gente fechar, vamos dar uma espiada no futuro, porque a inteligência artificial tá chegando e mudando completamente esse campo de batalha, tanto para quem ataca quanto para quem defende. Com o IA, os criminosos ganharam superpoderes. Agora eles conseguem criar fake news em massa de forma automática, e-mails de phishing e golpes que são muito mais convincentes, e até usar a própria IA para achar falhas em programas muito mais rápido que qualquer ser humano. A escala da ameaça, de repente, ficou muito maior. E essa frase do especialista em IA, Gary Marcus, resume o tamanho do nosso desafio. A tecnologia está correndo numa velocidade muito maior do que a nossa capacidade de controlar e de garantir que ela seja segura. E as consequências disso, bom, são gigantescas. E tudo isso nos leva a uma última pergunta. Nesse novo mundo, com ameaças cada vez mais espertas, cada vez mais automáticas, será que as nossas defesas, tanto as pessoais quanto das empresas, são o suficiente? A guerra cibernética está evoluindo. A grande questão é, será que a gente está evoluindo junto? É algo para a gente pensar.